Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor João William. Antes de mais nada, dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo, cadastre-se, compartilhe, comente. Isso vai me ajudar bastante para continuar produzindo conteúdo. Pessoal, eu vou falar sobre o que aconteceu nos últimos dias, sobre um discurso feito pelo ex-secretário da Cultura, o Alvim. Eu sei que já saiu na mídia, vários youtubers já falaram sobre esse assunto, e eu não vou falar muito sobre esse assunto porque acredito que todos já sabem. Aqueles que não sabem, que não sabem sobre esse assunto, até vou fazer um resuminho rápido. Foi na época, acho que se não me engano foi quinta-feira que ele postou o vídeo, que eles criaram um prêmio para uma exposição cultural, eles iam dar um prêmio. Aí ele criou um vídeo e ele fez um discurso baseado no discurso do Goebbels, Friedrich Goebbels, que foi um dos idealizadores do nazismo, que era, na época ele era responsável pela campanha nazista para o Hitler se eleger, e ele divulgou bastante o nazismo e ajudou um dos pais do nazismo, além do Hitler, que não era ele sozinho. Um dos pais do nazismo foi Goebbels. Eu já tinha comentado sobre ele aqui no canal, nos vídeos anteriores, vocês podem ver quando eu falo do nazismo. Exatamente, coincidentemente, que eu fiz alguns vídeos, os últimos vídeos que eu fiz foi falando sobre o fascismo. Dentre o fascismo tem o nazismo, que é uma das linhas do fascismo, né? Mas nós temos aí atualmente, agora, quinta-feira, dia 16, um integrante do governo fez um discurso, no vídeo a estética atrás, a foto do presidente, uma cruz da Idade Média, uma música ao fundo do Wagner, que era um autor que o Hitler gostava, não que o Wagner era nazista. Ele foi anterior ao nazismo, na época do Wagner não havia essa ideologia ainda. Mas tudo, a roupa, tudo assim lembrava o discurso do Goebbels, né? Goebbels fez um discurso numa mostra de arte nazista, né? Cultura nazista, e ele fez esse discurso e foi percebido, foi descoberto por jornalistas, por youtubers, e foi exposto, teve uma repercussão bastante negativa, tanto nacional como internacional. O presidente relutou um pouco, mas acabou cedendo às críticas e demitiu o secretário, que agora é ex-secretário da Cultura. Mas não é bem isso que eu quero falar com vocês. O que eu quero falar para vocês, será que só ele é nazista nesse governo? Né? Ele só foi demitido ele, toda a equipe dele está lá. Ele colocou os iguais a ele lá, né? Os que pensam igual a ele. Também a postura vamos dizer, o ideólogo desse governo, que é o Olavo de Carvalho, a postura dele, ele tem muitas falas nazistas, né? Fascistas. O próprio lema do presidente Bolsonaro é Deus, Pátria, Família. Também é o lema nazista, né? Deus, Pátria, Família. Ele usou muito na campanha o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Muito semelhante ao lema nazista na campanha. A Alemanha acima de tudo, né? Também tem uma ideologia deles, o marxismo cultural, que na época de Hitler era bolchevismo cultural, bolchevique, era o partido socialista soviético, né? Então tem muitas semelhanças, a fala, a maneira como eles agem, muita semelhança. Não é só o Alvim que é nazista nesse governo, né, gente? Tem muitos nazistas nesse governo. Não sei quem. A gente, se for pegar lá e tirar todos os nazistas, acho que não fica quase ninguém. Muito pouca gente, né? Mas, como eu já falei anteriormente, nos vídeos anteriores, eu falei sobre o nazismo, não adianta eu ficar falando aqui. O que a gente sabe, o que eu posso dizer para vocês,
é que essa é uma ideologia que divide a sociedade, que destrói a sociedade. Por dividir a sociedade vai entrar em atrito e vai destruir a nossa sociedade brasileira. Capaz de chegarmos ao máximo de uma guerra civil e o Brasil se dividir em várias repúblicas, deixar de ser um país unido, deixar de existir o Brasil por causa disso, né? Lembrando que a Alemanha, quando perdeu a guerra, milhões e milhões de alemães morreram, Berlim foi toda destruída, poucas pontes ficaram em pé, prédios também. Então a Alemanha foi dividida em duas, né, gente? Agora, em 89, 90, que se reunificou, né? Então que eu posso dizer para vocês é que essa ideologia nazista é destruidora. Quem não conhece, assiste os meus vídeos que eu fiz, ou então procure autores confiáveis, historiadores confiáveis, e procura ver. Não é uma crítica marxista, não é uma crítica dos esquerdistas contra o nazismo. O nazismo fez o que fez. Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e vários outros países, inclusive o Brasil, se uniram contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. A Rússia, a antiga União Soviética também. Então foi a união de todas as ideologias contra o nazismo. Não é coisa de esquerdista. Então, vocês vejam bem, se quem tem simpatia com essa ideologia, reveja a sua opinião. O nazismo é destruidor. Ele destrói uma sociedade. E uma sociedade destruída, o povo sofre miséria, violência. Essa violência que nós temos hoje, de criminosos no Brasil, não é nada, nem 1% do que pode virar a violência se a nossa sociedade dividir de fato. Com violências. Agora há agressões nas redes sociais, até alguns nas ruas, alguns grupos ou pessoas acabam brigando por causa disso, mas não é uma violência generalizada, não é uma guerra civil. Tá, gente? Então o que eu posso dizer é o seguinte, dos dois lados, esquerda e direita, os dois lados vão se matar. Não pensa que só a direita e só a esquerda vão atirar. Os dois lados vão atirar um no outro e vai morrer muita gente. Tá? Então peço para vocês terem um bom senso e observarem isso que está acontecendo no governo e cobrem isso do presidente. O presidente foi eleito, está na hora de vocês cobrar as promessas de campanha dele. E unir o Brasil e trabalhar pelo Brasil e não pelos Estados Unidos ou qualquer outro país do exterior. Trabalhar pelo Brasil, pelos interesses brasileiros. E pelo bem-estar da população brasileira. Aí ele vai estar sendo patriota de verdade. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.